Bom dia! Hoje nossa aula será de linguagem, português e geografia. Dia 26/11, quinta-feira, mas vamos fazer a nossa oração em primeiro lugar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gente, como eu já falei, hoje é aula de português, linguagens e de geografia. Vocês vão abrir o livro módulo 4, lá na página 30. Fala o seguinte: uma vida saudável é uma vida mais feliz. O que será que a gente precisa, em primeiro lugar, para que tenha uma vida saudável? Para que nós tenhamos uma vida saudável, é necessário o quê? É necessário alguns cuidados, não é mesmo? E essa parte aqui do capítulo 11 tem uma parte muito importante, fala em algo muito importante para que nós nos mantenhamos saudáveis, que é a questão da alimentação. Por isso o título, uma vida saudável é uma vida mais feliz. Para que nós tenhamos uma vida saudável, nós temos que ter preocupação com a nossa alimentação, com que tipo de alimento eu estou me alimentando para que eu tenha saúde. Alguns alimentos a gente sabe que fazem bem para a nossa saúde, outros alimentos nós sabemos que podem até ser prejudiciais e até causar doenças. E aí tem o seguinte: nosso corpo é como uma máquina, necessita de cuidados para funcionar bem. Bons hábitos nos dão energia e disposição e contribuem para uma vida com mais saúde e felicidade. E esses bons hábitos está incluído a alimentação. Aí lá na página 32 fala o seguinte: preparar o próprio alimento pode ser uma alternativa para uma vida mais saudável, mas fazer isso, além de dedicação, requer alguns cuidados. Aqui a gente está falando sobre o preparo dos alimentos, gente. Quando nós preparamos os alimentos na nossa própria casa, significa, pode ser que aquele alimento seja um alimento mais saudável do que até mesmo aquele alimento que a gente compra, porque quando nós compramos, nós não sabemos como foi feito, como aconteceu todo o processo no momento do preparo daquele alimento, se tiver higiene ou não. Porém, faz-se necessário que também no momento em que estejamos preparando a nossa alimentação, que nós tenhamos muitos cuidados, pois se nós também deixarmos de ter esses cuidados, então corre o risco da gente também adoecer. Aí lá na página, continuando na página 32, fala o seguinte, na letra A: em sua casa, quais alimentos você tem o hábito de preparar? E aí, vamos refletir aí, quais os alimentos que tem o hábito de preparar na casa de vocês? Vocês seguem receitas quando vão preparar alimentos? E aí, vocês seguem receita, passo a passo, como deve ser feito ou não? Como que é feito? Lembrando que criança na cozinha tem que ser com auxílio de um adulto, gente. Jamais vocês têm que pegar uma panela, ligar um fogão, ou ligar uma batedeira ou liquidificador sozinhos. Não, criança na cozinha tem que ser sempre com o auxílio de um adulto para que evitem certos acidentes que podem ocorrer. Leia abaixo a receita de um alimento muito bonito, saboroso e saudável, a salada de frutas. Aí nós temos a receita de um alimento bonito, não é? Saudável, saboroso. Salada de frutas. Nós temos em primeiro lugar, observem bem como essa receita foi escrita. Nós temos ingredientes: 3 bananas, 3 maçãs, 1 mamão, suco feito com 2 laranjas. Então, agora a gente vem para o modo de fazer. Primeiro, lave bem as frutas, descasque-as e pique-as. Segundo, misture as frutas em um recipiente grande. Terceiro, jogue o suco feito com as 2 laranjas por cima das frutas.
Quarto, coloque-as em potinhos individuais. Quinto, leve-os para a geladeira por 30 minutos. Sexto, sirva a salada de frutas. Então está aí, passo a passo. Observe que essa receita, gente, ela está bem organizada. Ela foi dividida em 2 passos: os ingredientes e o modo de fazer. Então isso é bem compreensível, essa receita. Mais adiante eu vou explicar para vocês como é feita a receita passo a passo. Mas lembrando que a receita é um tipo de texto, é uma produção de texto. Aí lá na página 34, lá na página 35, a gente fala sobre a receita. O que é a receita? A receita é um texto instrucional, ou seja, é um texto que tem instruções. O que é um texto instrucionais? Ela ensina como fazer, ela dá instruções como fazer. A receita que foi lida aqui, passo a passo, ela ensina como a gente fazer. Então, ela nos dá instrução de como fazer. Então, é um texto instrucional que tem por objetivo, qual é o objetivo da receita? Tem por objetivo ensinar, orientar o leitor a preparar um alimento. Então, o objetivo da receita, ela é ensinar e orientar o leitor a preparar um alimento. Lembrando que quando a gente resolve seguir o passo de uma receita, se a gente alterar alguma coisa, corre o risco de não dar certo aquela receita. Então, se diz que é determinada quantidade de fruta, se eu aumento ou diminuo, pode ser que não dê certo. Por isso, um texto instrucional, que nós devemos obedecer às instruções dele. Texto instrucional, ele dá instrução, indica como fazer. Texto instrucional, professor, é só receita? Não, de repente eu vou fazer um móvel, por exemplo, e eu vou dar as instruções, como é feito aquele móvel em casa. Ou de repente eu pego uma roupa minha usada, eu quero transformá-la, deixá-la diferente, eu vou dar instruções, como eu fiz passo a passo. O texto instrucional não é só com receitas, gente. Como a gente já viu aqui, texto instrucional é dando instruções como é feito, passo a passo, podendo ser receita ou outra coisa qualquer. Então, onde a gente encontra as receitas? Nós encontramos receitas em cadernos de receitas. Antigamente era bem comum os cadernos de receita das vovós, elas anotavam organizados passo a passo de cada receita que elas tinham. E esse caderno ia passando de geração em geração. Então, é comum encontrar em cadernos de receitas, em sites na internet, livros e jornais. Livros, jornais e revistas também a gente encontra receita. Mas como hoje em dia, gente, é a gente encontrar tutoriais. Tutoriais é como fazer também, só que é uma forma diferente. Então nós encontramos esses tutoriais e receitas onde nós encontramos na internet, esses tutoriais. É o mais comum hoje em dia. Vou mudar aqui que eu coloquei foi livros em internet. Então, hoje em dia, a gente está, como tem a internet ao nosso favor, de repente eu quero fazer um bolo, vou lá na internet, pesquiso uma receita e faço. E nós encontramos muito, de repente, tem pessoas que fazem bolos, já são especialistas, e eles também usam a internet para fazer os seus vídeos, que além de divulgar a sua empresa de bolos, ainda ensina como a gente fazer. Então chama a atenção da pessoa. De repente eu estou interessada em fazer o bolo, vou lá no site de uma pessoa que faz bolos e vou lá para aprender. É bom, professora, mas isso significa que a pessoa vai deixar de comprar? Não, está dando visualizações para a empresa de bolos do outro. Então, geralmente nós também encontramos essas instruções em sites, Instagram ou canal do YouTube de pessoas que fazem bolos, trabalham com isso, certo, amores? Então, receita é isso, é um texto instrucional. Lembrando que o texto instrucional não é só com receitas. E a receita, ela tem passo a passo, primeiro, os ingredientes, segundo, o modo de preparo, é como a gente vai preparar. Ela é bem organizada, tópico por tópico. E lá na página, nós agora vamos para a página
37. Lá na página 37 tem o seguinte: leia a frase a seguir. A água é importante para o ser humano, pois ela ajuda no funcionamento do corpo. Letra A. A palavra é. Então, essa palavra é, lá do texto, indica o quê? Uma ação da água ou um estado da água? Vocês vão marcar um estado da água. Quando eu falo a água é importante para o ser humano, é o estado dela de importância. Ela não está fazendo nada, está mostrando só um estado de importância. Então, vocês marquem o segundo quadro. A letra B. A palavra ajuda indica uma ação da água ou um estado da água. Vai indicar uma ação da água. Significa que se ela ajuda, ela está fazendo alguma coisa, está tendo uma ação aí. E a segunda. Leia as frases a seguir e indique se as palavras em destaque expressam ação ou estado. Estado, nós já vimos o que é. Estado é o modo como se encontra, como está. Depois de caminhar, correr, brincar, beba bastante água. E aí, gente? Ação ou estado? Ação, caminhar, correr, brincar, beba. Letra B. A água é indispensável na prática de atividades físicas. É ação ou estado? É um estado. Indispensável. Terceiro, leia a manchete abaixo. Aproveite o bom tempo, amanhã vai chover e trovejar. As palavras sublinhadas são chover e trovejar. Elas indicam o quê? Fenômenos da natureza. Então, o que nós estamos falando aí? Nós estamos falando de verbos, gente. Lá em gramática, nós já vimos os verbos, eles indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. E aí nós temos, por exemplo, caminhar é o que? É uma ação. Estados, como estar, é o estado. Fenômenos da natureza, chover. Lembrando que o estado não é como o estado do Piauí, estado do Maranhão, de São Paulo, não. Estado é o modo como aquilo se encontra, aquela pessoa se encontra. E nós temos os tempos verbais. Os tempos verbais, vocês vão ver lá na página 38, tem uma atividade que vão fazer. Eu vou explicar aqui o que são os tempos verbais. Os verbos expressam o que já aconteceu, passado. O que está acontecendo no presente ou o que vai acontecer, que é no futuro. Como exemplo, andava, algo que já aconteceu. Eu andava. Eu ando, significa que eu estou fazendo isso no momento. Eu ando. E eu andarei, eu ainda vou andar, andarei no futuro. Então, tempos verbais, amores, é o tempo em que acontece a situação. Envolvendo o quê? Verbo. Observe que aqui andava é verbo, é uma ação. Ando é uma ação, andarei também é uma ação, do mesmo verbo andar. Então, ontem choveu, fenômeno da natureza, o verbo pode indicar o fenômeno da natureza. Ontem choveu, o verbo choveu no passado. Hoje está chovendo, chovendo presente. Amanhã choverá em futuro, certo, gente? Finalizamos aqui nossa aula. Os tempos verbais indicam presente, o que está acontecendo agora, passado, que já aconteceu, e futuro, o que irá acontecer. Finalizamos nossa aula aqui de linguagem, agora vamos para a nossa aula de geografia.